Olá, amigos e amigas, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Trabalho, Direito e Previdência. Sou Daniel Batista, advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e seus respectivos processos. Antes de mais nada, eu pediria a vocês o carinho de deixar aqui o seu like, se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo, o material que a gente vem produzindo, para que vocês acharem que será bem-vindo também, ok? O tema do vídeo de hoje é o Instituto do Acordo, o antigo acordo entre as partes. A reforma trabalhista de 2017, através da Lei 3.467, veio, de certa forma, regularizar esse clamor da sociedade trabalhista que já vinha batendo a cabeça, sofrendo um pouco aí, né, com a informalidade desse negócio jurídico. Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou voltar no tempo antes da reforma e após a reforma trabalhista, no que compete o Instituto do Acordo Trabalhista, tá? A reforma trouxe vários dispositivos novos para serem inseridos na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, as legislações correlatas, mas o assunto desse vídeo é o acordo entre as partes. Demais institutos a gente vai tratar em outros vídeos, por isso que é importante vocês acompanharem o nosso trabalho para que vocês fiquem aí antenados com as novidades na área trabalhista e, claro, previdenciária. Antes da reforma trabalhista, a gente tinha 4 formas de desligamento do contrato de trabalho. A dispensa sem justa causa, a imotivada, aquela em que partia do empregador, tinha iniciativa do patrão. A dispensa iniciada pelo empregado, ou seja, o empregado pedia a sua dispensa. A dispensa por justa causa, que é a mais danosa, aquela que temos na área trabalhista como a mais severa, em que o empregado, nesse tipo de desligamento, ele tem uma lesão que é perder o direito a praticamente toda a sua rescisão trabalhista, independente do tempo que ele tenha de empresa. A última forma de contrato que eu preciso destacar aqui, que é o acordo entre as partes. Esse acordo entre as partes, ele não era tipificado na CLT, tá? Era uma espécie de negociação, né? Se existia essa cultura, né? Mas longe da pregação legislativa, ou seja, isso acontecia entre 4 paredes, entre patrão e empregado. A gente vai detalhar cada uma delas. A dispensa sem justa causa, a imotivada, o empregado, em sua dispensa, ele tinha direito a receber um aviso prévio, trabalhado ou indenizado, no caso aí, o aviso prévio proporcional com a nova legislação que veio trazendo aí a sua proporcionalidade. Antes, tínhamos 30 dias estancados, ou seja, nem era menos, nem era mais que 30. Agora, com a legislação nova, relativamente nova, eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa proporcionalidade, essa proporção que coube agora a esse Instituto do Aviso Prévio, em que o trabalhador ele tem direito a 30 dias mais 3, dependendo de quanto tempo ele tenha de empresa. Mas isso vai ser para um vídeo especial, tá? Ele tem direito também às férias integrais ou proporcionais, ao 13º proporcional e com sectários legais, além, né, de levantar a guia de seguro-desemprego. Tá? Na dispensa por iniciativa do empregado, por pedido dele, nesse caso, ele tinha direito a saldo de salário, a férias se vencidas, não as férias proporcionais,
Não há que se confundir. Vou fazer um vídeo explicando sobre essa situação. Mas, por enquanto, fiquem com essa informação. Aquele funcionário que pedia para ser dispensado, ele tinha direito a tão somente a saldo de salário, que eu vou explicar também num vídeo especial, tá? A férias se vencidas, porque se não tiver férias vencidas, naquele caso ele também não receberia férias, tá? E também ele teria direito a salário família proporcional. Com isso, ele perdia direito a aviso prévio indenizado, saque do FGTS, aplicação da multa dos 40% sobre o saldo do FGTS sobre o seu patrão e também o seguro-desemprego, que ele também não teria direito. A dispensa por justa causa, que é o tipo de desligamento mais severo que tem na área do trabalho, né, onde o empregado ele tem direito a tão somente ao saldo de salário e férias se vencidas, né, férias mais um texto constitucional, se vencidas. Existia também, por debaixo dos panos, aquele acordo entre as partes, né? Como eu falei para vocês, sem previsão seletista, sem previsão na CLT, né? E como se dava esses acordos? O que acontecia? O patrão tinha um bom relacionamento com o seu empregado chegava em um determinado momento, tempo de trabalho naquela empresa, que precisava se desligar, precisava sair da empresa. E com isso ele fazia uma negociação com o seu patrão, né? Ô chefe, não tem como mandar embora não, tá? Mas só que eu não queria perder meus direitos, é porque me apareceu aí um outro trabalho, como é que ficaria essa situação? Pode me ajudar? Aí onde o patrão propunha a ele, né? Tá ok, eu mando você embora, eu te dou uma dispensa aqui sem justa causa, tá? E emito as guias aqui para você fazer o levantamento dos 40% do saldo do FGTS. Porém, quando você receber esse valor, você vai me devolver. E era isso que acontecia, pessoal, tá? Era nesses exatos termos. Existiam outras formas também, mas esse era o principal, tá? Acontecimento. Por isso que essa legislação, ela veio para, de certa forma, acabar com esse tipo de prática que, tá? Diga-se por passagem, é criminosa. Certo? Vamos chegar num próximo detalhe aqui do vídeo que falaremos sobre a questão do crime, tá? Então, vamos lá, segue comigo. As consequências culturais desse tipo de conduta em que o patrão simulava ali uma dispensa imotivada com seu empregado para facilitar ali, de certa forma, a vida do empregado. Consequências culturais. Nesse tipo de conduta entre patrão e empregado, que a gente chamava de rescisão fraudulenta, existia um conluio entre patrão e empregado, onde se dissimulava ali, ou melhor, se simulava um desligamento como se fosse legal, quando na verdade não era, né? E o empregado recebia aquela multa referente ali, os 40% do FGTS, e recebendo os demais consectários legais, né? Ou seja, 13º, aviso prévio, levantamento das guias de seguro-desemprego, adicionais, ou seja, recebia integralmente a sua rescisão, mas para isso ele ficava condicionado a devolver o valor referente aos 40% da multa do FGTS. Tá bom? Pessoas, esse tipo de conduta constituía crime, tá? É o que a gente chama de crime de estelionato majorado do artigo 171, parágrafo 3º do nosso Código Penal, tá? Eu vou reler aqui para vocês o artigo 171. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, árdio ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de 1 a 5 anos de reclusão, pessoal. Mais multa, tá? A qualificadora do parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Essa conduta, pessoal,
ela feria o erário público, mais especificamente o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A reforma trabalhista veio acabar com esse tipo de conduta ilícita. Tá? Foi incluído na nossa CLT o artigo 484-A. E com isso, o crime de estelionato sobre esse tipo de conduta zerou sua ocorrência. Tá? Vamos à literatura do artigo. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas, ou seja, traz algumas condições o acordo. É praticamente o que acontecia antes, pessoal, porém teve algumas mudanças. Vamos lá. O aviso prévio passa a ser recebido pela metade, 15 dias. Tá? A multa rescisória do FGTS, aquela lá na dispensa sem justa causa, que seria 40%, pois no Instituto do Acordo, ela passa a ser 20%, tá? Essa passa a ser obrigação do patrão, ok? Ou seja, o empregador precisa depositar tão somente 20%, né, sobre o saldo do FGTS na conta vinculada ali do trabalhador, tá ok? Contudo, trouxe algumas benesses também, pessoal. Vamos lá. O funcionário continua recebendo integralmente o saldo de salário, as férias vencidas mais 1/3 constitucional, férias proporcionais mais 1/3 constitucional e proporcionais indenizadas, e o 13º salário e demais consectários legais. Porém, o trabalhador ele deixa de ter direito de levantar as guias para o seguro-desemprego. Essa legislação, pessoal, ela foi acolhida com bons olhos, tá? Para vocês terem uma ideia, ali no ano de sua publicação, de início da sua vigência, 2017, mais precisamente 2017 e 2018, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? Registrou aproximadamente 110 mil demissões nesse formato, por acordo trabalhista. Mas afinal, diante de tudo isso que eu falei, a empresa, ela tem a obrigação de aceitar o acordo? Comentem aqui embaixo, fiquem à vontade. Pessoal, a empresa não tem obrigação de acolher esse acordo proposto pelo empregado, tá? Diante do que cita a norma legal, certo? Porém, por que esse tipo de finalização contratual passou a ser um costume? Justamente porque ela é vantajosa para o patrão, ela é menos dispendiosa financeiramente falando, tá? Então ela, de certa forma, é um instituto que está tendo sucesso no nosso país, tá? E isso sem lesar os direitos mínimos do trabalhador, tá? Afinal de contas, o acordo é um negócio jurídico e o patrão, seja o empregado, aceitam se bem quiserem. Esse acordo, pessoal, ele continua sob o crivo judicial, certo? Por que eu falo dessa forma? Porque ele tem que ser legítimo, ele tem que ser puro. Por quê? Porque se o acordo ele for eivado de vícios, indução a erro, coação, simulação, ou seja, aquela prática antiga, anterior à reforma trabalhista, em que há tão somente uma dissimulação, continua tendo ali um disfarce, ou seja, não há puramente o acordo, a livre vontade das partes. Se ela estiver eivada de vício, esse contrato ele pode ser anulado. E é anulado como? Na Justiça do Trabalho, certo? E, dessa forma, a justiça tem que ser invocada pelo prejudicado, por quem se sentir lesado. Com isso, nessa ação trabalhista, o interessado ele tem que provar,
certo? Assim como dispõe os artigos 818, inciso 1 da CLT, combinado com o artigo 373, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, é o ônus da prova. Quem se sentir prejudicado e mostrar para o judiciário trabalhista que aquele acordo foi simulado, aquele acordo, o juiz, ele anula, certo, pessoal? Eu vou ler para vocês aqui agora, julgados. A jurisprudência que eu vou ler para vocês aqui agora é do nosso TRT da 10ª região, tá? Brasília e Tocantins, onde, numa decisão desfavorável, né, temos aqui o artigo 484 da CLT trata da extinção do contrato de trabalho por comum acordo entre empregado e empregador, com a redução dos valores de diversas verbas na esfera administrativa. Na verdade, dadas as circunstâncias da própria petição inicial, percebe-se o nítido intuito de simular a extinção imotivada do contrato de trabalho, mediante a redução desproporcional das verbas rescisórias e a liberação do FGTS e das guias para a percepção do seguro-desemprego. Constatada a simulação, o negócio jurídico firmado entre as partes é nulo de pleno direito. Agora, numa decisão onde se constatou que o acordo foi realmente legítimo e puro, olha só esse julgado. Não havendo prova de que o obreiro trabalhador, pessoal, tenha sido induzido a erro, ou ainda que tenha sofrido qualquer tipo de coação, reputa-se válido o acordo entabulado entre as partes, devido, pois, o pagamento do aviso prévio indenizado e da multa rescisória em metade, como estabelecido em sentença. Sentença essa que não pode fugir, pessoal, e como não fugiu, a determinação legal. Que determinação legal é essa? O artigo 484-A da CLT, que trata do instituto do acordo entre as partes. E, para finalizar, pediria a vocês que deixassem aqui o seu like, se inscrevessem no nosso canal, tá? E compartilhassem esse vídeo com seus amigos, ok? As demais regras continuam as mesmas, tá? A empresa tem 10 dias aí para pagar o seu ex-funcionário, né? Que senão ela pode sofrer aí a imputação da multa pregada no artigo 477, parágrafo 6º, tá ok? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no nosso canal para vocês ficarem antenados com cada vídeo novo que a gente vai trazer de vários temas na área trabalhista e previdenciária, certo? Forte abraço, fiquem todos com Deus.